muita alegria e satisfação que eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos bíblicos, né? Podemos dizer que já estamos passando já para a metade dos estudos bíblicos, principalmente esse segundo trimestre de 2026, com esse tema que todos vocês já conhecem, homens dos quais o mundo não era digno, que é a história dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E nós, irmãos, já chegamos nessa lição de número 7. Quero lembrar os nossos amados irmãos de que a segunda parte do nosso e-book já está aí, tá bom? Para os irmãos adquirirem no Hotmart, tá? Então, você fazendo isso, você, além de tudo, do conhecimento que você vai ter através dos infográficos, você vai também ajudar este canal, este servo, para que a gente possa continuar fazendo o trabalho. Nosso trabalho é com muita seriedade, né, que nós estamos fazendo. Meus irmãos, e aí nós chegamos na lição de número 7, que fala sobre a prova de fé, a entrega de Isaac. Na realidade, aqui eu acredito, sem sombra de dúvida, que é o ápice de toda a carreira de Abraão, que é exatamente esta prova de fé, tá bom? O texto diz, e disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi, Gênesis 22, 2, tá bom? Verdade prática diz, Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Esse relato está em Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 11, conforme está aqui em nossa lição. E nosso gráfico, o esboço, ele se divide, portanto, em 3 partes. Abraão tem a sua fé provada. Segundo ponto, a promessa confirmada. E terceiro ponto, Abraão ofereceu seu único filho. Essa palavra que ofereceu é mais ou menos algo como um eufemismo, não é, meus irmãos? Porque, na realidade, ele não ofereceu propriamente dito, porque o anjo não confirmou, o anjo não permitiu que ele executasse o seu filho, mas a intenção dele era fazê-lo, por isso que aqui diz que ele ofereceu, né? Na realidade, na hora, no momento em que ele vai fazer isso, o anjo brada, o anjo não permite que ele ofereça, tá bom? Então, é isso que nós vamos estudar nessa lição. Meus irmãos, a palavra-chave, que você sabe, toda lição tem a palavra-chave, aqui a palavra-chave é fé. Nós encontramos no dicionário Vini algumas definições para fé, né? A fé significa persuasão, firme, convicção fundamentada no ouvir, né? Ela é sinônimo de confiança, de fidedignidade, de fidelidade, de lealdade, né? Então, a base para a fé é a garantia, é a certeza. Então, alguém já dizia lá atrás, é ver o invisível, crer no incrível e obter o impossível. Essa era uma definição antiga, né, que os nossos mestres sempre falavam a respeito disso, tá bom? Meus queridos, e aqui no primeiro ponto, Abraão ter sua fé provada. Meus irmãos, nós temos aqui um passo a passo, tá bom? E vamos mostrar para vocês sobre a prova de fé de Abraão, tá bom? Então, você tem o chamado e a ordem, né? Aonde Deus chama Abraão para que ele fosse ao monte que ele ia designar. Aí você tem toda a preparação, ele parte de madrugada com Isaac e com seus servos para o monte designado. Chegando no monte, temos aí o segundo ponto, a chegada. Abraão chega e avista o monte, sobe com Isaac, só eles, né, os servos ficam. Aqui tem aquela fala de Abraão, nós iremos adorar e depois voltaremos, né? Ele fala no plural, dando a entender que ele voltaria com o próprio filho. Um destaque aí para adorar, meus irmãos, é que nessa época, essa palavra, né, adorar, nessa época, você não tinha igrejas, certo? Mas você tinha cultos, tá bom? E o culto, né, um dos primórdios do culto está exatamente no fato da adoração. Essa adoração é sacrifício. Então, isso mostra para nós um conceito muito importante para os dias de hoje, que o culto a Deus deve ser um sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração, tá bom? Então ele diz isso, nós iremos e voltaremos, está implícito aí a fé de Abraão, de que de alguma forma, mesmo que se ele tirasse a fé, se ele tirasse a vida, perdão, de Isaac, ainda assim Deus era poderoso para ressuscitar, trazer ele de volta, né? A pergunta de Isaac é importante também. Ele pergunta, está tudo pronto, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E a resposta de Abraão foi essa: Deus proverá. Porque, de fato, quem provê o cordeiro para o sacrifício é Deus. E isso aponta também para o sacrifício do cordeiro. Por isso que
João, quando avista Cristo, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, apontando para Cristo como um Cordeiro, porque quem provê isto é o próprio Deus, né? Não é iniciativa humana. E então, meus irmãos, nós temos aí esse ápice do sacrifício, que é quando Abraão ergue, né, o cutelo para sacrificar Isaac. Né? Então, ele vai realmente efetuar aquela ação de tirar a vida do seu filho, do seu único filho, que Deus faz questão de dizer, deixar claro: eu quero que você sacrifique o teu filho, o teu único filho. Né? Isso é importante. É importante também ressaltar aqui, irmãos, a própria obediência do patriarca Isaac, que então era um garoto, mas ele obedece ao pai. Não dá indício aqui no texto que de alguma forma ele se recusa a morrer, a ser sacrificado, mas ele resolve obedecer. Né? E aí, meus irmãos, o ápice do sacrifício é exatamente isso, né? Esse momento em que Abraão vai sacrificar, mas aí tem a intervenção divina. O anjo do Senhor disse: olha, não faça mal ao rapaz. Né? E aí, como provisão, o que Abraão já tinha dito, né? Acredito que é mesmo em tom profético, de que Deus iria prover o cordeiro. Né? E, de fato, ele vê um cordeiro, né, preso nos arbustos lá naquele local do monte. Então ele entende que, de fato, foi a provisão de Deus, porque foi mesmo a provisão de Deus. Né? E ali ele sacrifica. Esse é um ponto também importante, meus irmãos, porque, como sempre temos dito, toda intenção de sacrificar, toda intenção de adorar a Deus através do sacrifício precisa ocorrer, tá bom? O sacrifício precisa ocorrer e, de fato, ele ocorreu porque Deus providenciou o cordeiro. Né? Então, significa que, de uma forma ou de outra, o sacrifício precisa ocorrer. Esse é um ponto muito importante também. Acredito que algo que nós deveríamos perguntar, né, é por que Deus pede que Abraão sacrifique o seu único filho. Né? É claro que Deus já sabia o que é que ia se desenrolar, Deus sabia que Abraão iria obedecê-lo, né? Não é nenhuma novidade para Deus, mas acredito que ficou patente para o próprio Abraão, né? E para gerações futuras, de que o importante não é o milagre, mas sim o Deus do milagre. O mais importante não é o que Deus pode fazer, mas o que Ele é, tá bom? Para nós, principalmente. Então, não era novidade para Deus, mas era algo que os homens precisavam saber disso, né? De que, de fato, havia pessoas fiéis a Deus, apesar de tudo que possa acontecer e das provas que o próprio Deus possa nos submeter. Irmãos, isso aqui é muito importante, tá bom? Porque você precisa entender que existe as tentações do diabo, tentações do inferno que vêm para nos destruir. Não é só para provar. Eu tenho um certo problema com essa interpretação do diabo por meio dos judeus, né? Dos judeus em relação ao diabo, porque para eles Satanás é alguém que, entre aspas, faz o trabalho sujo de Deus. Essa é a ideia deles, né? Como aquele ser que está ao trabalho de Deus para fazer o mal, para que Deus possa provar ali alguma coisa. Eu não entendo dessa forma. Entendo que o diabo é um ser real, tá bom? Claro, ele só faz aquilo que está dentro do limite estabelecido por Deus para que ele possa fazer. Ficou isso muito claro lá na tentação de Jó. Né? Ficou muito claro isso. Mas é importante a gente entender que Deus também nos faz passar por provas. Nós até cantamos isso. Né? No hino da harpa, por duras provas e perseguições tu fazes o fiel passar. Então, sim, Deus vai nos provar. E algumas vezes essas provas vão ser bem duras, como alguém conhecidíssimo falou lá atrás. Né? Quem Deus mais ama é quem Deus mais amassa, é quem Deus mais prova. Então, para quem tem uma intimidade muito grande com Deus, para quem Deus revela os seus segredos, né? A própria Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, então é claro que ele ia sim passar por essas provas, tá bom? Então, mas é importante a gente entender esse motivo pelo qual Abraão
se submeteu sem questionar a Deus, né? Porque Deus estava pedindo um sacrifício humano. Querido, segundo ponto da nossa lição, fala sobre a promessa confirmada, quando diz que Abraão não negou o seu único filho. Né? Nós deixamos uma questão, agora há pouco, sobre isso. Né? Por que, que Deus pede o sacrifício de Isaac? Né? Sendo que não há nenhum registro na palavra de Deus pedindo o sacrifício humano. Né? Isso aqui é muito importante, né, meus irmãos? Por isso que a prova seria muito grande. Não é? A gente sabe pelo estudo das religiões, de que os outros deuses, aquelas outras divindades mesopotâmicas, elas sim pediam sacrifício humanos. Mas olha como a prova para Abraão seria grande, porque na realidade ele teria que saber, por convicção, por fé, que o Deus que ele servia não era o Deus daquelas outras gentes, daqueles outros povos, daquelas outras religiões. Né? Era um Deus santo, era um Deus que não compactua com essas coisas, era um Deus que não pede sacrifício humano, que não pede para se matar pessoas para oferecer a ele. Então, isso é algo que demonstra uma fé tremenda de Abraão, né? Para poder discernir que o Deus que ele servia não era o mesmo Deus daquelas outras pessoas, tá bom? Mas olha, meus irmãos, por que, que ele não nega? Aqui o nosso comentarista diz que ele fez isso pela fé, crendo que até dos mortos ele podia ressuscitar, e isso está em Hebreus capítulo 11. Tá? Mas também, meus irmãos, tem um texto muito interessante, porque alguns teólogos levantam uma tese de que, claro, não é baseado aqui no texto bíblico, que Deus poderia trazer ele de volta, né? Deus poderia ressuscitar. Mas, como você deve imaginar, deve saber, a ideia da ressurreição não era uma ideia bem difundida naquela época, até porque não havia nenhum registro de ressurreição de mortos. Não é? O que existe aqui, nesse caso de Abraão, é uma suposição de que Deus poderia trazê-lo de volta, que é esse texto de Hebreus 11, 19. Não é, meus irmãos? Mas, irmãos, isso aqui também é algo importante, porque eleva a fé desse homem. A pergunta é, como ele poderia crer que Deus pudesse ressuscitar dos mortos? Não é? Ora, meus irmãos, tudo que acontece na nossa vida é uma camada de outras coisas, tá bom? Que nos fazem crer como nós cremos, né? Ou seja, há várias camadas de eventos que acontecem ou aconteceram na vida, tanto nossa quanto na vida de outras pessoas, que podem embasar a nossa fé. Por exemplo, em se tratando de Abraão aqui, no que ele se baseava? Porque a pergunta é essa, continua, né? Ele achava que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. Mas no que ele acreditava? Por que, que ele acreditava nisso? E aí, o texto de Romanos, capítulo 4, é excelente. Eu quero que você, como professor, anote isso, porque é muito importante a partir do versículo 18, Romanos 4, 18, que diz assim, ó, isso falando de Abraão, né? De Abraão. Então ele diz, o qual em esperança creu contra a esperança, né? Parece um paradoxo, ele creu contra a esperança, porque mesmo que ele tivesse esperança, mas ele acreditou contra a esperança que dizia, não, você vai ter que matar o seu filho, e isso é um fato, porque Deus está pedindo. Mas ele creu contra isso. Contra no sentido de que, de alguma forma, mesmo que ele matasse, Deus ia fazer alguma coisa para o menino voltar à vida. E aqui está o segredo, meus irmãos. Porque ele creu em esperança, creu contra a esperança, tanto que se tornou pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, parecia meio contraditório que Deus desse um filho para ele, que Deus dissesse para ele que ia fazer dele uma grande nação, mas que agora estava pedindo um único filho. Né? Aí é que vem esse segredo. E diz assim no versículo 19, esse aqui é muito importante, professor. E não enfraquecendo na fé, atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, o que é que isso nos passa? A ideia, meus irmãos, é que, mesmo
tendo o corpo amortecido, como se o corpo já estivesse morto para essas coisas, Deus suscitou de um corpo morto, como o dele e como o da esposa, Deus suscitou que esse corpo morto fosse, entre aspas, tá, irmãos, revivido, que no caso é o corpo dele e o corpo de Sara, para poder gerar um filho. Ou seja, de forma resumida, eles estavam mortos para a procriação, que é isso que o texto diz. Mas Deus ressuscitou o corpo deles, que estava morto para a procriação, para gerar vida. Então isso, de alguma forma, impactou a fé de Abraão para acreditar que Deus, do mesmo jeito, poderia dar vida ao seu filho, mesmo que ele tivesse morrido. Aí entra o texto de Hebreus 11, né, que diz que mesmo que ele já estivesse morto, né, ele tinha essa fé, né, que ele iria ressuscitá-lo. Tá? Então, isso aqui, meus irmãos, é muito importante, porque Deus tem promessas e as promessas de Deus vão se cumprir, mas essas promessas passam por caminhos e que às vezes esses caminhos são obscuros, obscuro no sentido de que você não tem o entendimento, né? Luz na Bíblia significa também entendimento, conhecimento. Então, é muito patente, né? O próprio salmista Davi, o próprio salmista dizia: tu lança luz às minhas trevas, porque às vezes nós estamos nas trevas do desconhecimento, né? E Deus lançando luz significa lançando conhecimento, entendimento sobre algumas coisas que nos acontecem, principalmente na nossa relação com Deus, meus irmãos, porque uma coisa que nós precisamos fazer é prosseguir no conhecimento de Deus, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, mas esse conhecimento vai passar por muitos altos e baixos, que às vezes nós não vamos entender nada. Evidentemente que Abraão não estava entendendo bem o que é que estava acontecendo ali, né? Ele não tinha noção do que iria acontecer de fato, porque Deus tinha todo o poder para ressuscitar, isso é um fato, mas Deus poderia não fazer isso, poderia suscitar um novo filho, né? Tudo isso são especulações, é verdade, mas eu só estou dizendo isso porque muitas vezes nós não sabemos os caminhos em que tomamos, e aí precisamos muito da luz de Deus para nos ajudar, para nos dar força, para a gente entender todas essas nuances da nossa fé. Bem, meus irmãos, indo para o final, né, do nosso estudo aqui, da nossa breve meditação, o último ponto fala de Abraão ofereceu seu único filho. E aqui também fala de Isaac como esse filho obediente. Eu já tinha comentado sobre isso, né? Ele poderia ter reagido de uma outra forma, talvez se negado, mas sendo um jovem obediente, né? Ele poderia talvez fazer isso, como diz aqui, se negado, já que ele era um jovem forte, poderia fugir, qualquer coisa assim, mas não. Ele também se colocou à prova nesse sentido de ser oferecido. Tá? No nosso auxílio bibliográfico tem uma coisa muito interessante, né? Diz que a situação de Abraão ilustra duas maneiras de Deus lidar com seus seguidores. Né? Primeiro, está falando do amor de Abraão por Deus, que seria maior do que o seu amor por outros, ou seja, maior do que o amor pelo próprio filho. Né? Até que ponto, né, as bênçãos de Deus em nossas vidas, elas ultrapassam, em termos de importância, o nosso comprometimento com Deus. Nós amamos o Deus das promessas, o Deus das bênçãos, ou amamos as bênçãos em detrimento do Deus das promessas, do Deus das bênçãos. Isso aqui é muito importante, porque prova que o mais importante é o Deus das promessas. Né? O Senhor é meu pastor, e isso é suficiente, diz o texto original. Ou seja, o Senhor é o meu pastor e por ele ser o mais importante na minha vida, todas as outras coisas podem vir em segundo plano. As outras coisas não vão faltar. O que não pode faltar é o Senhor. Ele é o mais importante. Então, isso ficou muito claro também no próprio relacionamento de Jesus com os discípulos. Jesus falou coisas como: quem não deixar amor de pai e mãe por causa de mim, não é digno de mim. Né? Jesus não estava dizendo para odiar seus pais, mas estava dizendo que o amor a Deus é o mais importante. O amor a Cristo é o mais importante. Né? Na realidade, esse amor a Deus deve ser mais importante até do que a nossa própria vida. Quem amar a sua vida. Né? Jesus falou muito claro em relação a isso, tá, irmãos? Então, essa prova de Abraão é algo muito importante que ela reverbera nos dias de hoje.
que é que nós temos oferecido a Deus como mais importante? Deus não pediu algo sem importância. Deus pediu uma coisa que era mais importante na vida de Abraão, que era exatamente o filho que iria dar a continuidade naquele legado de que ele disse que faria dele pai de uma multidão, de grandes nações. Abraão teve 2 filhos, sendo um filho que não foi gerado da vontade de Deus, né? E que Deus deixou claro que não seria o primogênito, mas o segundo filho era o filho verdadeiro, né? Era o filho da primogenitura, era o filho da bênção, da herança. Porém, Abraão não vislumbrou, meus irmãos, o panorama todo. É como realmente diz o texto de Hebreus, ele olhou, viu as promessas e saudou elas, crendo que era apenas um peregrino estrangeiro aqui, que Deus iria dar continuidade a essa promessa, né? Então, mas ainda assim, tudo isso passa por esse teste, não é, da fidelidade, porque o mais importante é a fidelidade a Deus, que é isso que Deus pede de nós. O mais importante é Deus. O mais importante é o Senhor. Não há bens, não há pessoas, não há nada nessa vida que deva ser mais importante do que Deus. Esse, meus irmãos, para mim, é, sem sombra de dúvida, a reflexão maior que nós devemos fazer sobre o caso do sacrifício de Abraão, quando ofereceu seu filho Isaac. É o mais importante. Né? O que é mais importante para nós? O que é que toma o nosso lugar? O que é que toma o lugar no nosso coração? Onde é que está o nosso tesouro? Porque onde tiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Né? Então, eu quero deixar essa palavra apenas como reflexão para todos nós, que nós devemos entender que sacrificar ao Senhor, que viver para o Senhor é o mais importante de tudo. Né? Nós devemos entender isso, tá bom, meus irmãos? Para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Deus exige de nós uma rendição total. É quando tudo nós deixamos no altar. Como diz o hino, né? Quando tudo nós deixarmos no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e de todo o nosso ser Ele controlar. Só dessa forma há de ver que o Senhor tem poder quando tudo nós deixarmos no altar, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Continue compartilhando o nosso material. Se você puder, adquira o nosso e-book, tem muita coisa boa lá, inclusive esses gráficos que nós estamos mostrando aqui, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.